Bem-vindos ao Falando em Educação com os professores Leonardo de Andrade e Ian Matos. Ajude o Esperançar a crescer e o podcast a melhorar, contribuindo com o nosso financiamento coletivo na plataforma Apoie-se ou pelo Pix em coletivoesperançar@gmail.com. Mas e aí, vamos dialogar sobre educação? Hoje o papo é sobre os cortes nas universidades federais e institutos federais. E para falar um pouquinho com a gente aqui, nós vamos estar recebendo o professor Luiz Henrique Chu, é o atual diretor da DUFPEL, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas, já foi presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, e já foi secretário estadual para a Metade Sul durante o governo de Olívio Dutra, entre 1998 e 2002. Professor Luiz, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente. Passo a palavra para se apresentar, também buenas a eu, Ian, que está de volta. Muito feliz de estar aqui a convite do Leonardo e do Ian, nessa vontade de retomar um espírito de esperançar realmente nas relações sociais, nas relações políticas, de redescobrir um futuro para esse país num momento difícil, num momento até dramático, eu diria, não só pelo governo genocida, não só pelas violências que temos assistido a partir determinados comandos de Brasília, mas um pouco sentidos assim pelo drama de ainda haver repercussão social de apoio, mesmo diante de tantas violências, de tanto genocídio, de tantos fatos que são verdadeiros atentados contra a humanidade. E um dos elementos, acho que importantes, foi o que vocês pautaram aqui para esse momento, que é debater a situação atual das universidades, com um foco maior na questão do financiamento ou desfinanciamento, e já de saída registrando que toda a experiência que nós temos tido, tanto na leitura, como no debate, como nas lutas a respeito da defesa da educação pública no país, a clareza de que esse desfinanciamento, junto com outros atentados mais de caráter mesmo da educação, especialmente da educação pública, eles são um projeto, eles são desenhados como um projeto colonial, um projeto que tenta prolongar uma relação com o centro do mundo do capital, com o centro dos grandes interesses mundiais, que às vezes em pouco se diferencia de toda a experiência colonial que nós temos desde 1500. Você quer pontuar alguma coisa? Não, pode ir falando aí. Então, professor, assim para a gente começar, né? Acho que o senhor deu bem o pontapé do que a gente está vivendo. Hoje nós estamos gravando no dia 17 de outubro, então, para nós aqui, o pessoal vai escutar um pouquinho mais para frente, vai assistir um pouquinho mais para frente, mas nesse dia 18 a gente vai ter uma mobilização nacional também, né? Já tivemos, aqui no caso do município de Pelotas, uma mobilização lá na terça-feira passada, que conseguiu agrupar e conseguiu colocar para frente o movimento estudantil, que parecia estar naquela resistência ali, finalmente fez uma ofensiva. Mas, diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo agora, primeiro, do período eleitoral, né, um período tenso, um período de debates, um período de medo por parte das pessoas, e a gente tem essas medidas que não estão tão claras assim para a maior parte da população, né? Os cortes realizados, corte ou bloqueio, essa relação de por que fazer isso nesse instante, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu queria perguntar assim, como é que que análise o senhor faz dos cortes realizados pelo governo federal no meio desse processo eleitoral? Pois é, essa erupção, né, ela ajuda o debate que a gente precisa ir buscar os fundamentos. Nós temos assistido, a partir da análise da questão do financiamento e de algumas outras políticas educacionais no Brasil, a possibilidade de destampar, né, algumas cavernas do interesse do mundo do capital, né, interesses estratégicos do centro mundial do capital,
no que diz respeito, em última análise, a como se trata a educação pública num país como o Brasil. Eu poderia destacar pelo menos 3 cavernas assim que não são postas a público, não interessa, né? Porque são realmente parte do mecanismo ardiloso de colonização mundial, de extração de valor, especialmente das periferias do mundo, e relacionadas com a educação. Eu diria que o primeiro componente, vamos dizer, a primeira caverna que esse debate destampa, é realmente uma premissa, né? uma premissa que é colonial de qual caráter seria tratada a educação do ponto de vista desse interesse, né? Uma ideia de uma educação que não é humanista, uma educação que não é emancipadora, colocar a educação forçosamente na linha do caráter instrumental, né, para formar simplesmente mão de obra acrítica a fazer funcionar a máquina de concentração de riqueza, especialmente nas periferias. Isso a gente vê historicamente, né? Tem alguns exemplos dramáticos, inclusive para quem é a América colonizada por portugueses. A gente vai resgatar lá atrás e ver que estava escrito no Estatuto Colonial Português, para suas colônias, o impedimento de instalação de cursos de artes e ofícios e indústrias nas colônias. Então, lá era muito explícito isso, que hoje é um motor, é um elemento de valor imposto pela dominação, mas que é escondido. Como eu disse, era uma caverna tampada, e na hora da gente discutir agora os cortes, é importante que a gente trabalhe isso. Como é que é importante destampar isso para ver onde é colocada o fenômeno educacional. Às vezes com a nuance religiosa, né? Isso se viu, por exemplo, no debate dos pioneiros da educação, na virada dos anos 50, dos anos 60, isso retoma exatamente nessa disputa, né? Tem um outro elemento histórico importante para a gente, só uma pincelada aqui, em relação à origem dos institutos federais, né? Que já foram escolas técnicas, já foram patronatos. Se nós formos olhar na documentação lá do final do início da República, as primeiras cartas, inclusive de gente próxima aqui da região, que atuava no Ministério da Agricultura na época, dava conta exatamente o seguinte, que a ideia da criação dos patronatos, a primeira exposição de motivo dos patronatos, que geraram toda essa cadeia, que virou escola técnica e hoje virou IFE, a ideia era canalizar ou domesticar o que eles chamavam de uma horda de desordeiros que andavam pelo país, transformando-os em cidadãos prestimosos nessa ideia de ser mansos trabalhadores na ordem que se tentava articular naquela época. Então, esse é o primeiro componente que a gente sempre tem que ter em mente, né, que pesa. Um segundo componente, que eu acho que é muito importante a gente tratar logo aqui na abertura desse debate, é como se dá a relação contemporânea, atual, especialmente depois dos anos 90, de avidez do capital para ter o fundo público das nações, e aí vale para as nações centrais ou nações periféricas, o fundo público como seu próprio fiador. O fiador, inclusive, dos desmandos e mazelas dos grandes oligopólios do capital. A gente vê naquela quebradeira de 2008, por exemplo, o próprio fundo público norte-americano foi lá socorrer aquelas 7, 8, ou 10, ou 15 grandes empresas e bancos, etc. E quando nós analisamos profundamente aqui no Brasil o que a grande imprensa e o mundo do capital, a Avenida Paulista, por que eles se apegam tanto à ideia do teto de gastos, né? Quando eles falam responsabilidade fiscal e teto de gastos, decompondo um pouco isso, nós vamos ver claramente que é um atentado contra as políticas públicas, políticas sociais de interesse da população e uma reserva do fundo público como fiador do grande capital.
E aí tem o mecanismo do Banco Central, um conjunto de mecanismos que estão aí colocados. Tem vários exemplos recentes, assim, a partir da década de 90 sobre isso. Nós tivemos um embate muito grande no governo Fernando Henrique, por exemplo. O Malan era ministro da Fazenda, da Economia na época, aquela grande conquista constitucional, né? Porque nós vimos os anos 80 de um crescimento do movimento social e tivemos algumas conquistas constitucionais que pareciam uma inflexão ao contrário dessa ideia da educação como simplesmente um elemento de dominação. Alguns componentes que viriam na perspectiva de real priorização da educação, real priorização do fundo público, tanto é que está lá gravado os 18% da receita de impostos para a educação federal e assim por diante. Já naquele momento, a gente percebeu claramente essa perspectiva de avidez no mundo do capital pelo fundo público, a receita pública nacional, quando foi feita uma modificação estrutural naquele período. A receita de impostos era trabalhada como um espaço de isenção fiscal para o mundo do capital, e as finanças públicas eram reforçadas com taxas e contribuições. Foram criadas várias taxas e contribuições naquela época, exatamente como uma burla à premissa constitucional de reserva de 18% da receita da União para a educação. Estados e municípios, a mesma coisa. Então, são exemplos muito evidentes mesmo no período pós-constitucional, como o mundo do capital se articula, pressiona o governo e altera estruturalmente as legislações ou as práticas em relação ao fundo público, no sentido de reservá-la como um fiador próprio, especialmente do capital financeiro, especialmente dos bancos, da remuneração dos bancos, da remuneração dos títulos para detentores de títulos e assim por diante. E o terceiro componente, que é destampar também uma caverna que é pouco tratada e que veio barbaramente depois dos anos 90, é a espécie de fatia de mercado que foi identificada pelo mundo do capital, e aí grandes conglomerados internacionais também, de crescimento do chamado setor de serviços. E o que foi encontrado como fatia de mercado para lucro mesmo, né? Desses setores do capital internacional que estavam meio batendo no teto da possibilidade de ampliar os seus lucros. Foi explorar, vender elementos daquilo que nós costumamos tratar como políticas sociais, especialmente saúde e educação. Foi entendido como uma grande fatia de mercado. Então, a forçar os governos a abrir espaço para a entrada do capital, não mais aquela escola privada tradicional, religiosa, etc., mas empresas propriamente ditas, com ações do mercado, muito mais interessadas na valorização das ações do mercado, mas tendo esse setor chamado setor de serviços, de expansão em saúde e educação, como, vamos dizer assim, o lastro real onde estruturariam as suas empresas para depois colocar as ações no mercado. A gente viu exemplos assim dramáticos. Eu pessoalmente participei, eu acho que foi da última audiência pública no Congresso Nacional, quando foi criada, lá para 2014, por aí, uma subcomissão especial na Câmara dos Deputados para discutir chamava reforma universitária. Nessa última audiência pública estavam na mesa, além dos deputados e alguns senadores, as grandes figuras nacionais, donos de empresas, donos de universidades privadas, algumas confessionais e outras não confessionais. E lá se viu claramente, eles disseram com todas as letras, assim, o nosso maior inimigo é a concorrência desleal do ensino público. Eles veem a oferta de ensino público gratuito, com professores contratados por regime de trabalho e não por hora de aula, com possibilidade de acesso a fundos de pesquisa, etc. Eles veem isso como seu principal adversário, que eles consideram concorrência desleal. Naquela época, diziam, inclusive, algo que o Friedman, lá da Escola de Chicago, já tinha aventado em um determinado momento, que, no máximo, para ter justiça, na opinião deles, desses capitais privados do ensino, no máximo, então, que o governo, se localizasse recursos públicos disponíveis para a educação, devia criar vouchers e oferecer esses vouchers para
para a população de jovens em idade escolar, e eles fossem procurar, na livre concorrência de mercado, quais as escolas ou universidades onde iriam aplicar esses vouchers. Mas jamais, do ponto de vista deles, porque consideram concorrência desleal, dizendo novamente, a escola pública, a universidade pública, os institutos federais públicos, por conta dessas características que eles não conseguem oferecer. Bom, isso se agrava enormemente depois da plataformização. Agora, como eles estão investindo muito mais, e é muito mais lucrativo para eles, em tratar a questão educacional como um instrumento de preparação para o trabalho, de submissão a uma lógica que vem da organização empresarial, e ainda por cima, sem a concorrência do Estado, funcionar através de EAD, ensino à distância, as mais variadas formas. Ele se agrava essa questão nesse momento. E aí a gente entende, com esse pano de fundo, destapando pelo menos essas 3 cavernas, que tipo de movimento faz um governo como o governo Bolsonaro, especialmente tendo o Paulo Guedes no Ministério da Economia, Paulo Guedes, irmão de uma das principais figuras, aliás, a vice-presidente e a figura mais ativa da grande Associação Nacional de Universidades Privadas. Então, esse conjunto aí revela claramente o fundamento que explica essa agressão às universidades públicas. Eu estava pensando no que o senhor falou. Primeiro que é um prazer, né, estar conversando com o senhor. E essa relação entre a expansão do capital, né, sempre em busca da lucratividade, da expansão da acumulação de riqueza. Ele não acaba sendo um movimento contraditório ao próprio capital, no sentido que ele procura se expandir para aumentar a acumulação, ao mesmo tempo que utiliza do Estado para o rapto do fundo público, né, para repassar para suas entidades privadas. E aí a gente vê ideólogos e os pensadores do neoliberalismo, principalmente na internet, defendendo uma privatização completa das universidades e institutos públicos no geral. Será que essa privatização completa ela não interessa ao capital devido à questão do fundo público ou ela interessa ao capital? Me parece que esse movimento tem certas ambiguidades, até porque uma boa parte da elite, dos filhos da elite, acaba atuando nas melhores instituições públicas, né, que fazem pesquisa, que lidam com a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão. Bom, mas essa elite também tem solução para isso. Eu lembro de dos últimos estertores da burocracia constituída pela ditadura no Ministério da Educação, e veja, burocracia que se constituiu no Ministério da Educação a partir do golpe militar de 64, em convênio com a USAID, né? com o espaço norte-americano, do núcleo pensador norte-americano, estratégico para a dominação mundial. Então, vem generais da USAID, o general Atkin foi o mais proeminente deles, discutir com o Ministério da Educação que, entre aspas, vinha se modernizar, atender as novas exigências do mundo do capital a partir final dos anos 60, início dos anos 70, e eles apontam alternativas que, de certa forma, enfrentam essa ambiguidade que tu apresentaste aqui. Em 1983, 84, no finalzinho da gestão do Figueiredo, já iniciando a transição, aquela história toda com Sarney, Tancredo e Sarney, etc. Então, eu digo, nos últimos estertores daquela burocracia que foi constituída nesse ambiente, que eu acabei de relatar, eles criam o GERES, o Grupo de Trabalho para a Reforma Universitária. E o secretário-geral desse grupo de trabalho, o Edson Machado, era, vamos dizer assim, o grande criado, né? O grande criado desta lógica toda. E ele apresenta o seu primeiro relatório e todo o movimento estudantil e docente nacional vai para a rua em uma semana, barra aquele relatório, com uma consigna que trata exatamente dessa ambiguidade que tu acabaste de identificando aqui. Qual era a consigna? É o escolão de terceiro grau.
São centros de excelência e escolão de terceiro grau. Nesse escopo do que seria a reforma universitária desse grupo tecnocrático gerado pela ditadura, era que o Brasil era um país atrasado, o país tinha que se convencer disso para se encaixar no desenvolvimento mundial no seu papel, quer dizer, de continuar sendo colônia em boa medida, de aplicador de tecnologias, mas precisava ter alguns centros de excelência. Então, ele usava, inclusive, ele foi tripudiado, porque numa entrevista infeliz que ele deu para a grande imprensa, o Edson Machado, defendendo esse projeto, ele dizia, vejam, se o Brasil pode gastar dinheiro, e aí o fundo público, mantendo curso de violoncelo no estado do Rio Grande do Norte, no meio daquela pobreza toda, para defender o quê? Que o Brasil precisava localizar uns 5, 8, 10 locais estratégicos, setores estratégicos, para ser formador da elite, só investir nesses centros de excelência, que ele chamava, só investir nesse centro de excelência, e o resto é escolão de terceiro grau. Bom, aí nós captamos rapidamente isso, que revela exatamente a contradição que tu estás colocando. E fomos para a rua, barramos esse relatório, nem andou, ele foi engavetado a partir daí, denunciando exatamente isso. O que eles querem é ter só alguns centros de excelência e o resto é escolão de terceiro grau para ser colônia o resto da vida. Então, é bem isso e não vem de agora. E a gente vê que, se a gente conseguir uma inflexão ao contrário dessa lógica, isso ajudou muito a nossa intervenção na Constituinte. Isso aconteceu, veja, já nos anos 84, 85, não lembro exatamente o ano, e nós estávamos já discutindo a Constituinte, era diretas já, anistia, Constituinte, e isso revelou para o Brasil inteiro, especialmente para as universidades, aonde estava o foco da luta, onde precisava lutar, que é a ideia do ensino público, gratuito, indissociável de ensino e de pesquisa e extensão, amplo, humanista, emancipador, né? Na linha do esperançar, nós estamos aqui falando no esperançar, e por conta desse movimento, desse crescente, conseguimos, por exemplo, um plano de carreira dos docentes de todas as universidades federais, exatamente a partir da discussão desse conceito, da denúncia, que vem a revelação desse objetivo, e os 18% na Constituição, a gente achou que tinha que gravar exatamente por isso, a autonomia das universidades. Mas já nos anos 90, nós vimos que o mundo do capital retoma a pressão, né? E especialmente no período do Fernando Henrique, a gente vê algumas coisas graves, assim, exatamente no sentido contrário. O corte de vagas, cancelamento de vagas de docentes técnico-administrativos nas universidades, e a substituição não mais por docentes da carreira, mas a ideia dos substitutos, ocupando cada vez mais, a ideia de que a remuneração dos docentes não viria mais como uma remuneração integral, ela teria uma pequena parte integral, o resto seria por produtividade. Naquele momento, acho que foi 94, 95, eu até fiz uma viagem internacional por conta disso, representando o ANDES. O grande acordo comercial mundial, que foi a rodada Uruguai do GATT, exigia que os países, especialmente os países do terceiro mundo, assinassem um dos anexos, era o anexo 17 do Acordo Mundial do GATT, que se comprometiam ao direito à propriedade intelectual, à lei das patentes e à lei das cultivares, que a gente viu claramente que foi um movimento de submissão à tecnologia que estava patenteada a 98% lá no centro do mundo do capital. E o que a gente viu é que o governo Fernando Henrique acabou se submetendo a isso, aprovou internamente no Brasil uma lei das cultivares, uma lei das patentes, uma lei da propriedade intelectual, que dali decorreu coisas dramáticas nessa perspectiva do essencial, né, do educativo. Coisas dramáticas, vou citar algumas delas, por exemplo. Bancos de germoplasma de sementes nativas que estavam na mão do Ministério da Agricultura, de muitas secretarias estaduais da agricultura. Aí se cria a Embrapa e, rapidamente, esses bancos de aqui em direção a Rio Grande, não lembro mais o nome da localidade, tinha um centro de pesquisa da Secretaria da Agricultura, junto com pesquisa do Ministério da Agricultura, que tinha anos de experiência com sementes nativas, originárias, etc. O que a gente vê é que, logo que aprova
essa lei das cultivares no governo Fernando Henrique, em 2 anos e meio, praticamente toda essa sabedoria, todos não só sabedoria, mas a própria genética desses bancos de germoplasma passa para 3 ou 4 multinacionais, né? Em 2 ou 3 anos, ele passa para a mão das multinacionais. Então, são alguns. A outra questão, né? O financiamento decorrente dessas mudanças legais e desse conceito de como o Brasil se submete a se encaixar em relação ao saber no mundo. Todo o financiamento da pesquisa no Brasil ele passa a sofrer uma inflexão muito aguda. As pessoas só se deram conta depois. Foram criados os fundos setoriais. Então, praticamente, FINEP, CNPq e outros órgãos de pesquisa e fomento que havia antes, praticamente perdem a função em si, estratégica em si. Por quê? Porque o recurso todo é organizado em fundos setoriais que são geridos por comitês desses fundos setoriais e o empresariado é maioria nesses comitês dos fundos setoriais. Então, é tudo dentro de um projeto estratégico que, se nós formos olhar passo a passo, a gente consegue... eu sei que eu estou divagando um pouco, mas são elementos que demonstram, bem lá atrás, por que nós estamos no ano de 2022, após 2 anos de pandemia, com o orçamento da Universidade Federal de Pelotas e do Instituto Federal RS, apenas em custeio, eu acho que está em média entre 73% e 74% do que foi o orçamento de 2019. Então, nós estamos em 2022, tendo que dar conta de todos os gastos da Universidade e do Instituto Federal, inclusive de cobrir o déficit de 2 anos sem funcionamento estrutural dos prédios, com o orçamento que já arrancou em 2022, o orçamento inicial de 2022, que ele ficou entre 73% e 74% do que era em 2019. E aí, logo adiante, lá para julho, agosto, sofre aquele corte gravíssimo, né? E agora vem, na véspera do segundo turno, um bloqueio, né? Um bloqueio da disponibilidade orçamentária de mais 8% ou 9%. E aí, voltando à primeira questão que o Leonardo levantou, por que neste momento, né, eu diria, primeiro, porque eles sabiam que não seria de conhecimento público antes do primeiro turno das eleições. Foi publicado no dia 30, mas aí o Diário Oficial, em final de semana, não aparece. Ele apareceu, ele foi estrategicamente definido para só aparecer depois do primeiro turno das eleições. E por que eles, do ponto de vista técnico, se obrigam a fazer esse tipo de corte? Porque exatamente o toma lá e dá cá do governo, com o Centrão, com as emendas secretas, aqueles acordos de finaleira ali na véspera da eleição, levam dinheiro público. Bom, e há uma legislação, que é a legislação do teto de gastos. Então, o presidente da República responde, o ministro da Fazenda responde, mas os técnicos, os diretores de departamentos do governo, também respondem criminalmente se liberarem recurso sem atender à legislação. Então, eles dizem, não, nós temos que dar um jeito vocês estão vazando o recurso aí para compra de voto eleitoral, para o toma lá da cá, mas isso aqui vai estourar em nós. Então, o que o governo faz? Não, empurra com a barriga aí quando não der mais para aparecer na eleição, vocês publicam aquela norma que os protege, dizendo, não, tinha recurso sim, nós demos esse recurso para a emenda parlamentar, mas tinha saldo do teto de gastos. Da onde que sai o saldo? Desses cortes que foram feitos na educação, na ciência e tecnologia e na saúde, especialmente. E aí já chama a atenção do seguinte, o levante nacional, que trouxe desgaste para o governo, porque todo mundo botou a boca no trombone, especialmente nas universidades e nos IFES, levou ao chamado, logo em seguida, a live do ministro, dizendo, não, nós vamos dar um jeito, e tecnicamente eles realmente, logo, 2, 3 dias depois, eles deram um jeito. Qual foi o jeito? É transferir aquele bloqueio para outros setores, que as pessoas ainda não se deram conta, que também descarrega em cima do ônus das universidades, porque
o retorno que eles fizeram, quer dizer, o retorno à situação anterior da verba da própria universidade, que a universidade é ordenadora de despesa diretamente, que realmente eles desbloquearam, mas eles aumentaram o bloqueio de ciência e tecnologia, e especialmente do SUS. Ontem mesmo eu estava falando com os companheiros lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não entrou na EBSER e tem hospitais grandes. Eles já disseram, bom, aquele bloqueio passou para a verba do SUS e agora não está vindo o recurso para o hospital universitário. Então, setores dos hospitais universitários passaram a cogitar concretamente agora, para essa semana, para a semana que vem, de fechar alas, fechar setores, porque não tem como funcionar, simplesmente porque foi bloqueado o orçamento que, via SUS, chegaria na universidade, nos hospitais universitários. Então, é um grande nó, é uma grande artimanha, na verdade, é uma grande artimanha que tem fundamentos no mundo da economia, que esse tipo de governo atual não vai enfrentar, pelo contrário, é submisso, e na operação tem crueldades intrínsecas aí gravíssimas, e eu acho que a gente está percebendo isso, a comunidade universitária está percebendo, e em boa medida está conseguindo dialogar com a sociedade, tanto é que meteu medo no governo. Eu acho que por isso e por tantas outras coisas que a gente já falou aqui no podcast, né, e aqui eu tenho falado para as pessoas sairmos um pouquinho da defensiva, da resistência e começar de novo uma ofensiva que parece ter ficado estagnada nos últimos 4 anos, né? Desde 2019 que a gente teve aquele grande levante da educação, para conseguir modificar essas coisas, né? E reverter de fato todos esses bloqueios, assim. Que, como o professor falou, mesmo que saia de um canto da universidade, foi para outro e a gente continua no mesmo barco. Até diria que piorou, né? Porque se vai fechar o hospital no momento delicado que a gente ainda vive, quer dizer, a coisa piorou ainda mais. Tá? Mas como a gente já está na finaleira do nosso tempo aqui, né? Eu queria, então, para encerrar, aproveitar e agradecer ao professor Chu por ter aceitado o convite de participar, por ter estado aqui, disponibilizado o conhecimento, o tempo, né? Nos dado uma aula maravilhosa sobre a questão da educação no Brasil, sobre esse corte. Então, professor, muito obrigado. Eu que agradeço, feliz de estar aqui com vocês. Uma pergunta que eu gosto de fazer antes da gente encerrar é: um livro e um filme, professor? Agora me matou. Eu acho que o livro é um ensaio sobre a cegueira, viu? É um ensaio sobre a cegueira para a gente ler nesse momento. E filme eu vou deixar para vocês recomendarem aí. Não vou deixar de registrar a importância dessa última fala do Leonardo. É importante que a gente bote em cima da mesa a nossa pauta. Ficar só na defensiva, especialmente quando as cúpulas, muitas vezes até dos movimentos sindicais e sociais, estão muito presas à agenda institucional, deixa vicejando a pauta do adversário. E a gente vai lá e repudia, mas o que está na mesa é a pauta do adversário. Então, eu acho que o grande momento é de nós colocarmos em cima da mesa a nossa pauta e disputar a nossa pauta na sociedade. É isso. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado. Então, esse foi o Falando em Educação, o podcast especial do Esperançar. Nós agradecemos a todos e todas por nos acompanharem e pedimos que continuem com a gente. Ajude o Esperançar a crescer e o podcast a melhorar, contribuindo para o nosso financiamento coletivo na plataforma Apoie-se. E até o próximo episódio.